Olá! No encontro de hoje, eu gostaria de falar um pouco a respeito de circunstâncias que cercam a questão da estética e, ao mesmo tempo, também estabelecer alguma conversa já inicial em relação àquilo que ela manifesta, aquilo que ela possui como interface em relação às manifestações artísticas. Tá bem? Então, nós vamos perceber que esta correlação entre estética e arte, ela vai se evidenciar desde muito cedo dentro da cultura ocidental. Não é? E vamos perceber, então, que essa será uma relação um tanto quanto acidentada, uma relação que nunca foi estável, como supostamente algumas pessoas ou alguns autores pretendem concluir. Tá? Ok, então vamos verificar inicialmente um uso muito corriqueiro da palavra estética e que todo mundo encontra andando pelas ruas. Né? Então, este primeiríssimo, eu diria, sentido ligado com estética está ligado com isto que é tomado como uma solução para a beleza. Nesse sentido, nós temos toda uma cosmetologia, assim como clínicas de beleza, não é? Que estão espalhadas em vários lugares, bem como há toda uma estética do corpo, que aparece também em muitos lugares. Outros usos estão referidos a determinados estilos, como barroco, afrofuturista, nordestino, do sertanejo e por aí afora. Então é frequente também encontrarmos até mesmo na estética do texto, como aparece por aí, ou então a estética do texto que aumenta sua nota. Todos esses usos são impróprios. Um uso que não revela as características internas que o fenômeno da estética possui, mas ao contrário, fixa-se exatamente na sua exterioridade, que costuma sempre estar muito relacionada com a questão da beleza ou a questão do belo. E por isso, então, clínicas de estética, não é? Destinadas a melhorarem a aparência, a tornarem os seres, os corpos mais belos, não é? Ou então, este outro uso que também é muito frequente de a gente encontrar, que está associado àquilo que mais propriamente nós podemos qualificar como estilo ou formato. Então, quando se diz estética barroca, não é? Ou quando se diz estética afrofuturista, o que na realidade está se querendo dizer é que um determinado produto artístico ou um artesanato artístico também pode ser, não é? É pensado a partir dessas características de exterioridade, ou seja, de aparência, que, portanto, naquela relação que nós temos entre sensação e percepção, seria aquilo tudo que, após a percepção, a nossa mente é capaz de elaborar enquanto símbolos, enquanto significados, enquanto conteúdos, enquanto associações afetivas que o nosso corpo estabelece. Então, é a partir dessas aparências propiciadas pela nossa produção psíquica, não é? Que as pessoas acabaram se referindo à questão da estética. E é por isso, então, que se pensa nesse plano da exterioridade, que seria associado, segundo a consideração de muitos autores e de pessoas que se movimentam nessa área, não é? Como associados a padrões de beleza. O que nós vamos observar é que estes padrões de beleza que cercam esse tipo de utilização são, na realidade, padrões que podem ser tomados como hegemônicos, como heteronormativos e ainda associados a toda uma
concepção ideológica profundamente vinculada com algumas qualidades de substância que nós encontramos desde as origens do pensamento grego, mais especificamente com o pensamento de Platão, que pensava que a beleza estava diretamente associada, ou ela era um produto, de algumas características consideradas fundamentais por ele, tais como harmonia, tais como simetria, tais como a ideia de proporção e por aí afora. Então, nós vamos perceber que estes valores, não é? Que foram forjados por Platão lá na antiguidade grega clássica, vão permanecer durante muito tempo e inclusive se prolongam até hoje, porque foram absorvidos também pela burguesia triunfante que dominou, não é, a cultura ocidental desde o período renascentista, mas que foi também conhecendo, digamos assim, modernizações, não é? Que foi conhecendo atualizações e chega até hoje. Não é? Ainda nesse campo das impropriedades, digamos assim, ou nesse campo das inadequações, nós vamos perceber que aqueles que se dedicam ao estudo da arte ou estudo da estética, não é? Vão perceber muitas confusões que existem dentro desse grande território. Estas confusões, digamos assim, ou a falta de clareza na delimitação exata do que seja uma coisa, do que seja outra, se manifesta muito em relação àquilo que é tomado como uma filosofia da arte, aquilo que é tomado como uma teoria da arte e estética. Então, muitas vezes, os termos não se coadunam. Muitas vezes, o que nós encontramos afirmados em um autor é desmentido diretamente por um outro autor. Um filósofo que toma uma certa acepção de estética não encontra respaldo naqueles que se dedicam à teoria da arte, por exemplo. Então, nós vamos perceber que há uma dessincronia, ou existem vários desvãos nesse território que se apresenta sempre movediço, que se apresenta um tanto quanto incerto e que se apresenta com determinadas características que estão diretamente vinculadas a toda a formação da subjetividade do indivíduo. Ou seja, nós pensamos e, ao mesmo tempo, nós estabelecemos uma leitura sobre o mundo que nos cerca a partir de certos parâmetros, não é? A partir de certas referências que possuímos no nosso aparato mental e nosso aparato psíquico. E, portanto, são estas referências que vão orientar um determinado percurso nesse território ligado com a estética, por um lado, ou uma filosofia da arte, por outro lado, ou ainda uma teoria da arte. Vejamos um pouco melhor como estas questões se apresentam. Num desses sites destinados a concursos pré-vestibulares, eu encontrei a seguinte explicação para a questão da estética e o seu cruzamento com a filosofia da arte. Então dizem: é o campo da filosofia que se ocupa em estudar o que são o belo e o feio, e que a estética é tudo aquilo que pode ser apreendido pelos sentidos e ser apreciado filosoficamente. E que a filosofia da arte é o mesmo que o anterior, mas apenas com realidades criadas artisticamente pelo ser humano. Ora, em outro site, nós encontramos uma definição do que seja estética. Então, a estética é um ramo da filosofia que tem por objeto o estudo da natureza, do belo e dos fundamentos da arte, a junção da lógica com a ética, uma busca entre a verdade, o belo e o bom. Neste caso, o maior objeto de estudo da estética é a arte. Como se pode perceber nessas duas proposições,
A concepção de filosofia que está por trás desse tipo de afirmação estabelece relações de causa e efeito e, ao mesmo tempo, relações lógicas ou supostamente lógicas entre os seus vários elementos. Ou seja, a filosofia, a estética seria um ramo desta filosofia e cujo objeto é o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. Portanto, supostamente, o belo possui uma natureza, assim como os fundamentos da arte. Portanto, esse tipo de pressuposição é uma pressuposição fortemente idealista, na medida em que supõe que tanto o belo quanto os fundamentos da arte são coisas naturais, ou seja, não são produtos da cultura, mas são produtos da natureza, ou seja, possuem uma natureza. E na sequência ainda, não é, deste mesmo raciocínio, nós vamos ter que a junção da lógica com a ética. Portanto, nós vamos ter aqui uma segunda associação que é extremamente problemática, ou seja, a associação com a ética. Então, aqui não se trata apenas de uma natureza da beleza ou do belo, mas também de uma associação lógica com a ética, como se a ética também pudesse ter uma natureza, entendem? Ou seja, uma busca entre a verdade, o belo e o bom. Frase esta que resume com toda a intensidade o pensamento platônico. Ou seja, esta proposição é fortemente amparada numa proposição idealista de tipo platônico, não é? Que estabelece um vínculo indissolúvel entre verdade, belo e bom. Para ampliar um pouco esta percepção, não é? Então, a ideia daquilo que é a única coisa que existe, no sentido de a verdade, que se confunde no pensamento platônico com a essência, não é? Ou com com as figuras, não é? Que formam estas essências, as einai, como ele chama, o belo, que é o kalos, ou seja, toda figura essencial é bela, porque exatamente ela é a própria essência. Então, não pode ter nada mais perfeito do que ela mesma. E é nesse sentido, então, que esta perfeição traduz-se como um fator, como um, digamos, quociente de beleza. E, finalmente, não é, a questão da bondade, ou o bom que aparece aqui, e que está diretamente vinculado com a ideia do exercício das virtudes, não é? Então seria a dimensão ética que foi colocada ali acima. Então, como se pode perceber, ainda hoje as pessoas continuam pensando de um modo platônico. As pessoas continuam pensando as questões da estética e as questões da filosofia e as questões da arte à maneira de Platão. É como se nada tivesse acontecido entre a Grécia clássica e os tempos contemporâneos. Como eu já chamei a atenção anteriormente, estes três conceitos não vivem em uma relação harmônica e muito menos uma relação de causa e efeito. Esta, então, é uma primeira separação ou uma primeira possibilidade de pensarmos, não é, de um outro modo que não seja esse modo platônico que costumeiramente tem sido empregado para pensar as questões ligadas com a estética, a filosofia e a teoria da arte. Muito bem, como eu já coloquei aqui em outras ocasiões,
A estética existe desde que o homem é homem. Depois que nós passamos pelo território da sensação, da percepção, aí sim os fatores culturais vão começar a se manifestar. Ou seja, aquilo que nós temos como memória, aquilo que nós temos enquanto sensações produzidas, interpretadas, que estão diretamente relacionadas com a nossa sensibilidade e, sobretudo, com a nossa dimensão de prazer ou de desprazer. E, deste modo, nós vamos então ampliando o nosso repertório de expressão sobre estas sensações. E isto vai, evidentemente, constituindo um discurso. Este será o discurso da própria estética. A questão da filosofia da arte e a questão da teoria da arte tem um tempo mais claramente discernível para ser apontado quanto à sua gênese, ou seja, quanto ao seu período de nascimento. E ele costuma ser colocado, costuma ser percebido, não é? Analisado pelos vários teóricos que se dedicam a essas questões, na segunda metade do século XVIII, no momento que é dominado, genericamente falando, do ponto de vista filosófico, pelo iluminismo. A interconexão entre essas três grandes áreas, não é? Estética, teoria da arte, filosofia da arte, costuma se apresentar como uma grande meada, muito entrelaçada. E não é tão simples e nem tão fácil destrinçar os caminhos que percorrem uma coisa e outra. Acho que nós já temos um bom material também para esse encontro que estamos terminando neste momento, e eu farei, no nosso próximo encontro, exatamente um exame um pouco mais detalhado dessas inter-relações existentes entre filosofia, estética e teoria da arte. Por isso, por enquanto, é só, e até o nosso próximo encontro.